clima seco aí no centro-sul do Brasil, segue essa expectativa e exatamente um cenário pouco favorável ao desenvolvimento de algumas culturas, café é uma delas, e não só neste momento, mas durante o desenvolvimento de campanha, que nós temos visto algumas reações no mercado. As reações no mercado também vão mostrando que uma grande produção no Brasil, ainda que ela tenha uma elevação, não seria naqueles dados, naqueles números que chegaram a ser apresentados por alguns órgãos. E é para falar desse tema e também sobre como que a cafeicultura vai se comportando aqui no Brasil e o seu mercado, os preços praticados, que eu converso agora com o Eduardo Carvalhais, ao vivo pela internet. Carvalhais, temos visto algumas recuperações, nós estamos entrando no terceiro dia de recuperação para os negócios na Bolsa de Nova York, vem com altas os preços negociados para o café, refletindo tanto algumas estimativas de safra que começam a apresentar números menores do que estavam antes, assim como clima no Brasil. Qual que é a sua avaliação para este momento da cafeicultura? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Olha, continua muito difícil de enxergar o que vai acontecer, né? Ou seja, o único dado que nós temos como dado certo é que não existe café sobrando, nem no Brasil, nem no mundo, nem nos outros países produtores de café, como nos países consumidores. Os estoques de café em Nova York, na Bolsa de Nova York, caem todos os dias. Agora, fora isso, nós temos as notícias do dia quanto à economia, aí começam aquelas especulações se o consumo vai cair em algum lugar, a guerra da Ucrânia com a Rússia, a Covid na China, tudo isso leva um sobe e desce na Bolsa de Nova York. Nós tivemos na semana passada muita oscilação, no último dia da semana, sexta-feira, caiu 900 pontos, e nesses 3 dias agora dessa semana está subindo tudo de volta. Nós achamos que isso vai continuar, não dá para enxergar exatamente o que vai acontecer. A safra atual, à medida que avança a colheita, vai confirmando que há uma quebra em cima da quebra estimada inicialmente, e há muita apreensão entre produtores no mercado o que vai acontecer com a safra do ano que vem. Vocês mesmos estão mostrando como é que está o clima. Essa época é uma época de clima seco nas regiões de cultura de café, mas as temperaturas estão altas, a evaporação cresce, não há precipitação nenhuma, e muita apreensão se nós vamos ter chuvas regulares a partir do final de setembro, na primavera, para que as flores abram e a gente comece a pensar na safra do ano que vem, que é muito necessária que ela seja boa. Vai ser? Ninguém sabe. Isso também faz com que essa especulação continue, e esse sobe e desce que atrapalha muito a visão do cafeicultor. Ele não sabe o que vai acontecer. Como ele não sabe o que vai acontecer, ele vende o mínimo possível sempre. Ele vai vendendo conforme vão aparecendo as despesas dele. Ele prefere ficar com o café que tem, e conforme vai colhendo, para ver o que vai acontecer com a safra do ano que vem. Eduardo, nós temos algumas variáveis, né, que elas acabam escapando, né, dos fundamentos do mercado. No caso aqui estamos falando do mercado de café. Entre elas, eu vou destacar algumas. Por exemplo, a Europa, abastecimento de gás mais uma vez ficando menor, uma intenção mesmo, um combinado entre os países da União Europeia de consumir 15% a menos desse gás que é fornecido, principalmente por conta da Rússia. A Rússia deu uma trancada de novo em outro gasoduto lá para fornecer menos gás para a Europa. Isso mexe com o mercado financeiro. Aí o mercado financeiro influencia todos os outros mercados. Um outro aspecto importante que eu destaco são as taxas de juros na maior parte dos países que têm se elevado. Temos essa expectativa, o Banco Central norte-americano deve trazer uma nova elevação. Quando ele traz uma nova elevação, normalmente o dólar tende a subir em países que estão em desenvolvimento, como o Brasil, como a África do Sul, e fazer com que esse dólar migre desses lugares, irem para os Estados Unidos, que dão uma rentabilidade melhor no mercado financeiro. Isso é positivo para a formação de preço em reais na soja, na carne bovina, no milho, entre outros produtos. No café isso normalmente não ocorre. Como que a gente pode ver os preços do café após uma nova alta em relação à taxa de juros norte-americanos e dólar subindo? Mexe com o valor aqui de alguma forma? Como que isso pode ocorrer aqui no Brasil?
Pois é, todas essas variáveis que você falou, juntando com as variáveis devido ao clima e a falta de estoque de café, que faz esse sobe e desce em Nova York. Ninguém consegue enxergar com segurança qual vai ser o caminho dos preços com todas essas variáveis juntas. Um dia você ouve falar em derrubar o fornecimento de gás para a Europa, não se sabe exatamente como é que isso vai acontecer. Nós vamos caminhar, na hora que nós caminharmos para o verão no Brasil, eles vão caminhar para o inverno. O consumo de café cresce no inverno em todo o hemisfério norte, mesmo numa época de crise como essa, de inflação e tudo, as pessoas continuam tomando café, é mais fácil que elas deixem de ir a restaurantes, fazer outros tipos de gastos, mas o café mostra nos últimos anos todos que o consumo continua, e essas dúvidas ficam na mão dos operadores. Quando você tem o petróleo subindo de preço ou caindo de preço, ou se falando em aumento dos juros americanos, essas variáveis caem no colo do operador em bolsa, todos ao mesmo tempo, e ele toma decisão. E isso acaba levando a essas decisões de curto prazo, de você assistir um dia o mercado subir forte e no outro ele cair forte,